Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que é chegado a vós o Evangelho do Reino. Ó grandioso. Nesse momento pedimos a Ti, ó Pai, que venha nos abençoar, iluminar os nossos olhos, os nossos ouvidos, que venha colocar em nosso coração a boa semente, para que ela possa florescer e que possamos caminhar segundo os Teus estatutos. Ó grandioso, que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu, através do homem, ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que todos possamos caminhar em uma única direção, Pai, que é a Tua. Que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Ti, grandioso. Você que está do outro lado, que está nos assistindo nesse momento, pegue sua Bíblia e abra no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ver o que o Pai tem para nos dizer no dia de hoje. Porque muitas vezes nós lemos a palavra e muitos vão dizer: não tem respaldo bíblico no que ele fala. As pessoas não querem conhecer a verdade. E a palavra nos ensina que conhecei a verdade vos libertará, a verdade vos ensinará. E tudo que fazemos tem que ser segundo a palavra, porque a Bíblia é um manual de instrução para as nossas vidas. E se nós a seguirmos, vamos nos dar bem aqui na terra. Então pegue a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, em 1 Pedro capítulo 5, e vamos ver o que o Pai tem para nos dizer. 1 Pedro capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Aqui Pedro fala assim: olha, eu estou falando para todos aqueles que anunciam o Evangelho. Para todos aqueles que anunciam. Não estou falando como uma pessoa qualquer, mas como um igual para igual. Observai o que a palavra nos ensina. Observai o que a palavra nos diz. Porque igualmente vocês eu também sou. E a palavra nos diz assim, no segundo versículo: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Muitas pessoas leem, acham bonita essa palavra. Você sabe o que é torpe? Torpe. Torpe significa fora do normal. Torpe significa horrendo. Sabe o que ele quis dizer com isso? Cuide do rebanho de Deus, voluntariamente. O que é voluntário? O que é uma pessoa voluntária? Quando você está fazendo um trabalho voluntário, seja no hospital, seja para a prefeitura, o que significa isso? É que você não terá rendimento, renda. Porque você se oferece para fazer um trabalho voluntário. Você vai na casa de uma pessoa que está batendo uma laje, você diz: posso te ajudar? Pode. Voluntário quer dizer que não recebe, não tem renda.
E ele ainda diz, não trabalhe por torpe ganância, quer dizer, inventa coisas para ganhar dinheiro. É o que mais vemos por aí. Não sou eu quem digo, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está falando. Ele diz, e de ânimo pronto. O que é ânimo pronto? É você se entregar para fazer aquilo sem intenção nenhuma de ganhar nada. Mas hoje em dia, cobram para pregar, cobram para dar santa ceia, cobram para fazer visita, sobe no altar já pensando no propósito que vai inventar para tirar dinheiro do rebanho. Vocês estão lendo, estão seguindo, estão prestando atenção, não sou eu quem digo, é a própria palavra que vocês dizem que segue. E isso não é só para os pastores, não, é para os obreiros, para aqueles que se chamam-se de levita, que para ir cantar em qualquer templo religioso cobram fortunas. E quando não cobram, e a pessoa da igreja oferece, ela aceita. É hipócrita. Não está cantando para Deus, está cantando por dinheiro. Quando você sobe no altar, você tem que pregar para Deus. E quando se prega para Deus, você não quer receber. Quem vai te dar o que você merece é o Pai. Mas ninguém faz a obra com bom ânimo, faz a obra voluntariamente. Todos querem fazer a obra para receber algo. Todos. E é muito triste isso. Porque segundo o respaldo bíblico, o pastor não pode receber nada. Isso aqui está no Novo. Agora no Velho você pode fazer o que você quiser, mas no Novo Cristo nos ensina que devemos fazer por amor, não por ganância. E a palavra continua a nos dizer, versículo 3 de 1 Pedro capítulo 5, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Respaldo bíblico novamente. O que o pastor faz? Se você não der dízimo, não der oferta, você não entra no reino dos céus. Isso é ter domínio sobre o plano espiritual. Se você não pagar, você não vai para o céu. Algum ser humano, vou dizer numa linguagem que todos entendam, algum comedor de feijão e arroz pode mandar no plano espiritual? Nem Cristo disse isso para o rebanho. Os pastores hoje em dia fazem isso. É muito triste. Porque na cruz não foi um dizimista que recebeu a salvação, não. Foi um estuprador, um ladrão, um assassino. Que Cristo disse, ainda hoje estará comigo no paraíso. Vocês estão compreendendo o que é o Evangelho do Reino? E que é o Evangelho que andam pregando por aí? O Evangelho do Reino abre teus olhos para as coisas celestiais. O Evangelho que pregam por aí abre teus olhos para as coisas materiais. Por isso a palavra diz que a Bíblia é uma espada de dois gumes, quer dizer, corta dos dois lados. Ou leva você para o céu ou leva você para a perdição, dependendo de quem sobe no altar e prega ela. E o que mais vê por aí, que vemos por aí, é pessoas pregando um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho da salvação, o evangelho da graça. E a palavra em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4 nos diz assim: e quando aparecer o sumo sacerdote ou sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Quer dizer, quando Cristo vier buscar a igreja, ele vai olhar aquele pastor que fez a coisa certa. E aquele pastor será o mais bem-aventurado.
Porque os demais ele vai dizer, vós sois bode, afasta de mim porque não conheço. Ah, mas pregamos a tua palavra, curamos, ressuscitamos, expulsamos demônio. Afasta de mim, tu que pratica iniquidade. O que é iniquidade? Se muitos não sabem, iniquidade é pecado. E o que é pecado? É roubar, mentir, enganar. E tudo isso estão fazendo no altar hoje em dia. Usando de ilusionismo para poder convencer as pessoas que a palavra que ele prega é a verdadeira. Versículo 5 de 1 Pedro 5. Semelhante vós, jovens, seja sujeito aos anciões. O que é os anciões? São os mais velhos. E sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é ser humilde? É não achar que você conhece demais. É não achar que você é sábio demais. Porque o maior sábio que existiu nesse mundo, maior sábio, não estou falando de Salomão não, o maior sábio que existiu nesse mundo, ajoelhou o chão e lavou os pés dos apóstolos. Ele sim é digno de adoração, é digno de louvor, é digno de darmos graças, porque ele deu exemplo daquilo que devemos fazer. Se humilhou perante a criatura que ele mesmo criou. É isso que temos que ser, humildes. Deixarmos de ser soberbos e acharmos que conhecemos tudo. E deixar que o Espírito Santo nos use para bom proveito da palavra. Porque muitos pastores acham que não pode ouvir um membro, porque o membro não sabe nada, mas ele é pastor e ele conhece. A palavra nos ensina que devemos ouvir, aproveitar o que é bom e o que não for bom jogue fora. Mas ninguém quer ouvir, todos querem falar e ensinar. Versículo 6 de 1 Pedro capítulo 5. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A partir do momento que você deixar de ser arrogante e soberbo e agir com naturalidade, como Cristo nos ensinou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, nós seremos exaltados no tempo certo. Porque a humildade e a simplicidade é que agrada a Deus. Versículo 7 de 1 Pedro capítulo 5. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Qualquer problema que você tiver, qualquer angústia, coloque na mão do Criador. Porque somente ele pode resolver o teu problema. Qualquer enfermidade, somente ele pode dar solução. Mas muitos preferem colocar sua vida na mão do pastor, na mão do médico. E esquece que acima de tudo há um Criador que tudo fez e que do nada retirou tudo que aí está. E que pode resolver o teu problema. Todos dizem que creem no Pai. Todos dizem que creem em Cristo. Mas todos que creem não têm fé para deixar a obra ser concluída por Ele. Infelizmente, o povo quer ver ação, quer ver coisas materiais. E se não vê, não acredita. E quando se ouve dizer, diz que isso não tem respaldo bíblico. É muito triste a mente cauterizada dessa população insana, que não compreende as coisas celestiais. E a palavra continua a nos dizer, versículo 8, sede sóbrios, vigiai,
Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aqui, a palavra nos diz que nós temos que tomar cuidado, até com o que nós fazemos ou pensamos. Porque o diabo está ao nosso derredor. E quando nós praticamos aquilo que pensamos, você dá uma brecha para ele entrar na sua vida. Você dá uma brecha para ele te desmoralizar. Você faz com que o diabo tenha autoridade sobre a sua vida. Quando você faz tudo pensando em dinheiro, o diabo tem como te atacar. Ele sabe o seu ponto fraco. Por isso vemos tantos pastores entrando em escândalos, tantos pastores sendo difamados pela internet, nas televisões. Aí diz, não, eu estou sendo perseguido. Está sendo perseguido? Com certeza. Porque deu brecha para o diabo. Se você não quer ser perseguido, não dá brecha. Não abre brecha. Mas os pastores acham que conhecem demais. A soberba deles estão levando ele para um buraco profundo. E eles não estão vendo que estão caminhando para o inferno. E não sou eu quem digo. Em primeiro lugar, aquele que prega, ele tem que ser humilde. Ele tem que ser menor do que aquele que assiste a sua pregação. Porque se ele quer se exaltar, ele quer ser primeiro. E no reino dos céus é o contrário. Os primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. E os primeiros que são os últimos, muitas das vezes não vai entrar. Porque os últimos é porque não fez jus para ser o primeiro. E está carregado de pecado. Versículo 9 de 1 Pedro capítulo 5. Ao que resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Aquele que vai ser salvo é aquele que resistir na fé. Mas o que é resistir na fé? A palavra, esse próprio versículo já nos diz. Observai o mundo. Observai as pessoas lá fora. Que vocês, muitas vezes, pastores, obreiros, os que se dizem irmão em Cristo, falam. Aquele que está no mundo vai para o inferno. Você ouviu o que diz? Você viu o que diz o último versículo? Ao qual resistir firme na fé, quer dizer, fazendo o que Cristo manda, não sendo ganancioso, não sendo defamador, não injuriando. Este, sabendo que as mesmas aflições os seus irmãos que estão lá fora também passam. Está bem claro aqui. Você está dentro de um templo religioso, se achando poderoso, se achando salvo. Mas aqueles que estão no mundo, a palavra diz claramente, são seus irmãos. É tua mãe, é teu pai. E você abre a boca com prazer dizendo, triste que minha mãe e meu pai vão para o inferno. Eles vão para o inferno. E fala isso porque ela não está na mesma fé que você. Mas a tua fé não é a fé de ser salvo. A tua fé é para ir para o inferno. Porque a palavra, ela diz que aqueles que estão lá fora são teus irmãos. E muitas vezes esse que você diz que vai para o inferno está ajoelhado rezando para que Deus tome conta da sua vida. Esse que está na fé, rezando, pede a Deus para colocar anjos da guarda seguindo você pelo caminho
E você, na sua fé, diz que ele vai para o inferno porque não está na tua igreja. Você compreende o que é o ladrão que está na cruz e que Cristo perdoou? E deu direito à salvação? É aquele que você diz que vai para o inferno, que está ali orando, pedindo a Deus para abençoar a tua vida, e você que diz que está na fé, na presença de Deus, deseja a morte do outro e que o outro vai para o inferno. E eu não falo isso só de pai e mãe, não, do teu irmão, da tua irmã, das pessoas que estão lá fora caminhando, que você diz que bebe e vai para o inferno, mas ele vai para o inferno porque você tem inveja da vida dele. Porque ele pode beber, fumar, usar droga, prostituir, e tudo o que você queria fazer, e você não faz porque diz que está na presença de Deus. Eu não quero que ninguém vá para o inferno. Sabe por quê? Porque eu quero que as pessoas subam comigo, porque eu sei que o inferno é um lugar horrendo, que ninguém merece ir para lá. Eu não quero que vizinho nenhum meu vá para o inferno. Eu não quero que amigo nenhum meu vá para o inferno. Que ninguém que passe de frente à minha casa vá para o inferno. Eu quero que todos subam comigo para nos alegrarmos. Porque quando estiver lá, eu vou falar, olha, você veio. Apesar que a Bíblia nos diz que nós não conheceremos ninguém. Mas a Bíblia nos ensina que a energia que nós vamos emanar será conhecida pelo Espírito. E que tamanha alegria eu vou ter de ver um vizinho comigo lá em cima? Que tamanha alegria dos meus amigos, dos meus conhecidos, eu me encontrar com eles na glória? Agora você não ama. Você não ama. Porque você olha para o outro e diz que vai para o inferno. Você deseja morte espiritual, que é a pior morte que existe. Você não tem aquela palavra que Cristo disse, se conheceres o que é misericórdia, eu quero, você já estaria salvo. Você não sabe o que é misericórdia. Misericórdia é saber perdoar o pior ser humano da face da terra. A misericórdia é saber dar amor o pior ser. Você não sabe o que é isso. Você não compreende. Aí você vai dizer, você fala isso porque você não tem inimigo, você que pensa. Tem muitas pessoas que querem me matar. Já me ameaçou de morte. Mas eu quero tudo de bom para ela. Eu quero que ela viva muitos e muitos anos. E cada vez que alguém fala, olha, fulano disse que quer ver você morto no caixão. Eu falo para Deus, tenha misericórdia, ele não sabe o que faz. Ele realmente não me conhece, não sabe quem sou eu. Porque eu não desejo morte de ninguém. Você entendeu o que é o Evangelho do Reino? Aqui diz que aqueles que estão lá fora é teu irmão. Se a pessoa deseja a mãe, o pai e os irmãos ir para o inferno, ele vai desejar que os que estão lá fora, que nem sangue dele é, vá. Você tem que aprender a acabar com essa mania de dizer que os outros vão para o inferno. Porque aquilo que você diz tem poder. E é você quem está mandando. Mas sabe o que esta palavra verdadeira diz, não a palavra que andam pregando por aí? Ai de vós, que faz perder o menor da minha casa. Sabe o que é fazer perder? É quando você profetiza. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meus primos não estão na igreja, vão para o inferno. Isso é profetizar.
porque não estão na presença de Deus como você queria que estivesse, que é no seu tempo. Mas muitas vezes o que você está desejando para eles, eles estão orando, rezando para que você seja abençoado cada dia mais. Porque um filho depravado, ele deseja a morte da mãe e do pai para ir para o inferno, mas a mãe e o pai rezam pelo aquele filho para ele ir para o céu. Eu canso de ver pessoas repugnantes dizendo que o outro vai para o inferno e fala isso com prazer na fala. Que eu não sei onde essa pessoa tirou tanto ódio do ser humano. Mas essa pessoa vai ter o pago dela no dia da vinda do Criador. Porque no altar, louva, canta, prega com prazer, como se amasse a obra. E a obra não é o altar. A obra não é o altar. A obra são as ovelhas. É o teu próximo. E você não ama teu pai e tua mãe, não ama teus irmãos, não ama o povo lá fora, você não ama a tua alma. Ou você não leu isso? Faça com teu próximo o que queres que aconteça contigo. Quando você deseja que alguém vá para o inferno, isso vai acontecer com você também. Ou você não lembra que você já leu ou que o pastor já pregou? Que aqueles dois homens que anunciavam a palavra do Evangelho morreram e foram para o céu. E quando chegou lá, Cristo disse, aqui você não entra. Ele disse, mas mestre, preguei, visitei enfermos, fui nos presídios, curei as pessoas, expulsei demônios, alimentei as viúvas e os órfãos. Por que eu não vou entrar? Cristo vira para ele e diz, você fez tudo isso em meu nome, mas afasta de mim, tu que pratica iniquidade. O mundo exterior é o teu lugar, onde há fogo e ranger de dente. Aquela pessoa não estava no altar, bonitinho, pregando, todo mundo glorificando ela, mas o coração era podre. Aprende uma coisa, Cristo não é as ovelhas, que quando você chega todo cheio de pompas e circunstâncias dentro de uma igreja, a igreja fica admirada com você. Cristo não é isso. Cristo vai além. Cristo olha a tua alma por dentro. E a tua alma não é convertida. Ela é podre, avarenta. A tua alma fede do pecado. Aprende a se converter. Aí você vai dizer, mas por que o Senhor está falando isso? Aqui Pedro exorta a igreja. A igreja precisa ser exortada, porque elas estão muito arrogantes. A igreja precisa abrir os olhos. Elas querem ensinar, mas elas mesmas não praticam aquilo que ensinam. Nós, a igreja de Deus, a igreja do grande Pai Celestial, grandial, ela precisa ser exortada. A igreja precisa ser exortada, ela tem que mudar. O juízo final está à porta. Nós precisamos nos converter verdadeiramente e amar o nosso próximo. Sem isso, é impossível agradar a Deus, porque a porta é estreita. E quando passarmos por ela, não podemos passar com pecado.
E o pecado da humanidade hoje em dia é a arrogância. É achar que sabe mais do que o outro. Você que está do outro lado, se puder deixar o teu like, puder fazer seu comentário, puder tocar no sininho, puder compartilhar, faça isso. Ajude o canal a crescer. Ajude o canal a ir para frente. Ajude a palavra de Deus seguir. Porque o fim do mundo está aí. Coisas horrendas estão por vir, está à porta. E muitos estão alheios a isso porque estão vendo com olhos gananciosos. Mas o que está por vir é tão grave, é tão grande, que não existiu no passado. A praga, a lepra que está por surgir na face da terra, vai fazer com que todos chorem. E olhem para trás e glorifiquem o passado, porque o presente será terrível. Lembre-se disso. Lembrem-se que nesse dia 4 de junho, foi-lhe falado isso. Porque quando acontecer, vocês lembrarão. Houve um profeta entre nós. Porque o que está por vir é aterrorizante. É aterrorizante. A você que fica inscrito no meu canal, você que é simpatizante do canal, que ainda não se inscreveu, coloque sua mão sobre o seu coração. Eu vou orar por você. Ó grandioso Pai, nesse momento eu peço por essa pessoa que está nesse momento com a mão sobre o coração e elevando o pensamento a Ti, meu Pai. Tu sabes o que ela necessita, Tu sabes de tudo que ela precisa. Se for da Tua vontade, ó grandioso, derrame sobre a vida dela bênção sem medida, a Tua Shekinah. E que a Tua Shalom, meu Pai, esteja sobre ela até os últimos dias da vida dela. Que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Ti, meu Pai. Amém.